E aí, seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário, espero aí que todos vocês estejam bem. Hoje, quarta-feira, dia 16 de agosto, hoje é dia de jogo, Corinthians e São Paulo, semifinal da Copa do Brasil. E eu quero ganhar uma graninha para poder pedir um negócio legal para comer assistindo o jogo hoje, né? Então eu vou fazer um day trade diferente, vou pegar aqui apenas duas matérias-primas, ouro e prata, porque nessas duas matérias-primas eu consigo fazer um day trade mais rápido. O tempo mínimo de contrato nesse tipo de matéria-prima é de 5 minutos. Então toda vez que eu efetuar uma entrada, eu vou explicar o porquê que eu fiz e depois eu acelero um pouco o vídeo até o contrato finalizar. Senão fica um vídeo muito longo, tá? Mas também vou começar com umas entradinhas mais altas. Aqui mesmo eu acabei de perder uma oportunidade, hein, gente? Tá numa LTB, o Gold, tá vendo? Ó, o ouro. E ele bateu minha banda de Bollinger lá, começou a fazer uma retração. Vamos ficar de olho para eu entrar aqui, ó. Qual a pegada do ouro e da prata? Eles não são como volatilidades normais, tá, gente? Ele não paga 90 a 95% no Rise and Fall. Ele está pagando em torno de 77%. Então, caso eu venha a fazer um Gale, eu tenho que colocar um valorzinho a mais, tá? Então eu tenho que fazer aí, ao invés de uma dobra básica, eu faço no máximo 3 vezes, tá bom? Porque 77% você não precisa triplicar a sua stake no caso de quem quiser fazer martingale, beleza? Fiz uma entradinha aqui já nessa LTB, ele tinha batido a banda de Bollinger lá embaixo, o ideal era pegar lá embaixo essa entrada, tá? Não aqui nessa parte. Mas vamos começar a fazer nossas entradinhas para não perder muito tempo. Qualquer coisa eu faço meu martingale aí para recuperar nas próximas entradas. Ele está aí ainda com 4 minutos, é muito tempo de contrato. Enquanto isso eu vou pegar aqui o meu YouTube, né? Eu vou deixar, ó, eu posso até fazer meu martingale se eu quiser aqui, gente. Ele chegou onde eu queria novamente. Vou pegar aqui 150 dólares e já fazer uma nova entrada. Se eu perder aqui, são 200 dólares que eu estou no prejuízo. Aí eu vou ter que fazer um galezinho mais interessante, tá? Então coloquei ali, ó, tem uma entrada de 5 minutos aqui em cima, deixa eu dar um zoom. Aqui em cima uma entrada de 50 e aqui embaixo uma entrada de 150. Para mim, para quem estiver começando aí, tiver uma banca mais baixa, claro que não vai sair colocando esses valores mais altos, tá, gente? É valor pequeno, 1 dólar, 2 dólares, 10 dólares. Quem tem uma banca mais baixa ainda, cuidado, tá? Não fique entrando dessa forma, não. Eu vou entrar maior aí porque eu quero já pegar uma grana para hoje à noite, tá? Aqui minha primeira entrada tem 3 minutos ainda, minha segunda tem 4 minutinhos, então tem muito tempo para acabar esse meu contrato. Então vamos lá, vou dar uma acelerada aqui no vídeo e volto com a resolução dessas duas entradas, tá vendo? O mercado deu uma subida, já está acima da minha de 150, mas ainda está abaixo da minha de 50. Será ideal se pegar os dois wins, né? Vamos ver se consegue fazer isso daí. Deixa eu até abrir minha calculadora. Aqui eu só peguei a minha LTB, gente. Tá batendo na minha banda de Bollinger. Tô só fazendo a aposta em call mesmo, tá? Para ficar novamente acima da banda de Bollinger inferior. Vou acelerar, daqui a pouco eu volto aí. Ó, pessoal, tô pegando aqui os 25 segundos finais da minha primeira entrada. Nesse momento, o ativo tá acima das minhas duas entradas, tá? Provavelmente aí eu pegue o win nas duas, tá? Nos dois contratos. O primeiro aqui, ó, já tá pegando. Entrei com 50 dólares ali. Já tô saindo com 34 dólares aqui, ó, até o momento. Vamos esperar finalizar. Finalizou com 38,50, tá vendo, ó? Venho aqui, 38,50. Mas provavelmente eu vou pegar também, tá vendo, ó? Tá subindo lá, espera finalizar esse ativo aí, esse contrato. Duas entradinhas logo de início, bem certeiras.
Deixa eu pegar o dólar hoje aqui também, já para ficar sabendo quanto que eu peguei em reais. Tá lá finalizando, mais 34 segundos. Como é que tá a prata aqui hoje? Vamos colocar aqui silver. Depois eu volto lá para ver. Olha aqui, gente. O que eu posso fazer nesse momento? Eu vou só colocar uma horizontal aqui embaixo, tá? Para ver se vai realmente sustentar uma lateralização nesse momento aqui. Ele também está numa queda, tá vendo? Ó? Veio de uma queda, começou a pegar duas candles cheias, tá? Em seguida, uma de queda e essa aqui nesse momento de alta. Vamos voltar lá para o ouro, como é que tá? Se já finalizou. Finalizou a minha entrada, mais 115,52. Venho aqui mais 115,52. 154 dólares até o momento. Aqui, gente, é o seguinte. O mercado está voltando a subir. Se eu coloco aqui uma linha diagonal, aqui linha diagonal, acompanhando esses topos aqui que o mercado tem feito, que o ativo tem feito, tá vendo? Ó? Eu posso colocar aqui, é que já desceu bem, eu ia colocar 10 minutinhos em queda. Eu posso forçar aqui, ó, mais 50 dólares, vai, 50 dólares agora em queda. Mercado subiu, pegou ali minha possível zona de resistência, tá? Batendo aqui os últimos topos e agora eu vim na parte contrária. Totalmente gráfico, tá, gente? Análise gráfica para esse action recente, tá? Ele tá subindo, descendo, bate banda de Bollinger lá, faz uma leve recuperação. Aí tá pegando aqui essa zona de resistência recente. Eu agora peguei e apostei no sentido do put. Vamos ver como é que tá lá a prata. A prata que eu desenhei aqui, uma horizontal, tá vendo? Ó? Mais uma candle que finalizou na máxima, tá? Aqui que ele não deixou pavio nenhum, nem na última e nem na penúltima. Então vamos ver onde que vai essa candle aqui, ó. Se ela retornar novamente nessa parte que eu coloquei uma zona de suporte, eu faço mais uma aposta em valorização, tá? Aí eu dou um call aqui. Ele tá meio parado ali, depois eu volto. Vamos ver como é que tá a minha outra entrada. Tá ali, tem muito tempo ainda, 3 minutos e 50, não tem nada ganho. Aqui você tem muito tempo tanto para perder quanto para ganhar. Vocês viram a minha última entrada, né? Eu fiz lá uma entradinha, as duas chegaram a ficar no negativo, depois se recuperou, pegou minha primeira entrada. 5 minutos é assim, gente, para quem tem costume de operar 1 minutinho só, até 2 minutos, ou até mesmo ticks, quando opera 5 minutos e está ganhando, acha que já vai sair com lucro, mas não é assim. O mercado pode de repente dar uma reversão, dar aquela retração já na própria vela e você perde. Assim a mesma coisa acontece se você estiver perdendo. A própria vela pode dar a retração a seu favor e você ganhar depois, tá bom? Vamos ver como é que tá lá a minha ouro. Até o momento ela estava ganhando, né? Prata aqui não tá interessante para fazer nenhuma entrada, tá, gente? Não dá para arriscar nada aqui. Então eu tenho que ficar lá no ouro mesmo. Só 2 ativos mesmo por enquanto. Porque os outros 2, gente, se você vem aqui, Palladium e Platinum, você não consegue fazer 5 minutos. Tem que ser no mínimo 7 dias, uma semana. Aí não é legal fazer uma entradinha. Vamos colocar Gold novamente, tá vendo, ó? Já tá pegando novamente a minha entrada. Ali, ó, já subiu, ficou acima da minha entrada inicial, mas tem ainda 2 minutos e 25. Vamos deixar um tempo aí, porque nada tá ganho e nada tá perdido ainda. Silver, vamos voltar, ó, prata, ele subiu. Tá vendo o pavio que ele deixou aqui, gente? Deixou um pavio legal. O que eu posso fazer aqui? Só para fazer uma entradinha. Arriscar alguma coisa. Num geral, o mercado tem estado em queda, né? Eu posso colocar 5 minutinhos se eu quiser acompanhar só essa movimentação recente, dá mais um put, mas não tá legal, né, gente? Eu tô entrando com 50 dólares aqui. Mas vamos arriscar? Deixa eu passar novamente para minutos. 50 dólares, dá um fall aí, vai, mais 50 dólares em jogo aí. Vamos colocando 50 ali, tô com 50 no ouro.
Como é que tá aqui no ouro? 50. Tá lá brigando na minha entrada inicial, ó, tá um pouquinho acima. Aqui ainda tem 1 minuto e 20. Dá para recuperar, tá? Se não recuperar, 150 aqui. Talvez eu coloque 10 minutinhos agora nessa entrada, tá? Se ele perder, aí eu vou colocar 10 minutinhos. Quero contar com 2 candles nesse caso agora. Se eu tomar um loss, tá, gente? Se eu não tomar um loss, beleza. Senão eu meto 10 minutinhos para baixo. O mercado tá ali brigando. Tenho ainda 1 minutinho. Vamos ver o que vai dar. Aqui no Silver, como é que tá? No momento estou negativo, mas tá ali também, brigando na minha entrada inicial. Aqui tá me dando 77% também de lucro, tá? Caso eu venha a ganhar esse meu contrato. Aqui agora ficou um pouco abaixo, tá vendo? Por que eu colocaria 10 minutos, gente, ao invés de 5 novamente? Porque eu quero acompanhar o price action recente. Eu não quero perder novamente na candle. Por exemplo, aqui. Se eu perco esse meu contrato aqui, ele pode depois se adaptar novamente à tendência de queda. E eu quero dar pelo menos 10 minutos ou até 15 para que ele faça o movimento de queda. Para que ele não fique um pouquinho só acima da minha entrada inicial e eu perca porque fiz um contrato de 5 minutinhos. Aí o interessante é você dar mais tempo para o ativo retomar a sua análise, né? Para você ver que o mercado está caindo, pô, então vou dar 15 minutos para ele. Tô vendo aqui o time frame de 15 para me dar uma amostra de mercado legal e meto 15 minutinhos. Ó, mais a entrada finalizou, peguei 38,49. Cadê minha calculadora? Eu fechei a calculadora? Ô, Cristiano, fechei a calculadora. Aqui foi 38,50 mais 115,52 mais 38,49, né? 38,49. Isso. Como que tá lá o Silver? Vamos para a prata novamente. Tá no lucro, mas tá brigando ali. Tá com um valor muito baixo aqui, ó. Tem 2 minutinhos e meio. Tá ali brigando, tá vendo? Bem próximo ali da minha entrada inicial. Então, não faz nada aqui nesse momento. Eu posso voltar lá para o ouro e continuar operando aqui. Quer ver? Ó, se eu quiser, eu meto, vai, 100 dólares agora, com 10 minutinhos. Vou colocar, 10 minutinhos, gente, para baixo. Vai, 100 dólares com 10 minutos para baixo. Para ele acompanhar a queda. O mercado já chegou, praticamente bateu a minha zona de resistência aqui, tá vendo? Ó, o pavio dessa penúltima candle onde ficou. Aí ele bateu ali, começou a cair novamente. A minha candle atual está em queda. E eu estou dando 10 minutos para ver se o mercado retoma novamente a banda de Bollinger inferior. Tá vendo? Tudo análise gráfica, gente. Não tem um segredo maior que eu esteja fazendo aqui. Estou usando a banda de Bollinger como referência. A minha LTB, né, colocando a resistência aqui na parte de cima, essa zona. E dando 10 minutos para o mercado agora. Vamos ver se vai dar certo aí. Vamos voltar lá para a prata. Como é que está a minha entrada? Tá positivo, então tá abaixo. Tá vendo? Ó? Eita, gente, às vezes eu até fico meio assim. Caramba, eu fico pegando win. A galera pode falar, ah, Cristiano, você tá fazendo alguma coisa. Mas nada, gente. Tô colocando aí que tá dando... Tem a análise gráfica? Claro que tem. Mas também, quando você pega ainda um ativo... Um real não é índice sintético isso daqui. Isso aqui é o que está acontecendo realmente no preço do ouro e da prata. Então você está vendo que de repente o mercado não vai sair, dar um boom, de repente você pegar uma LTB e pegar uma reversão muito grande como tem um índice de volatilidade. Ali você está mexendo realmente com matéria-prima. A mesma coisa você faz quando está com pares cambiais. É que infelizmente pares cambiais hoje... a gente só consegue trabalhar com 15 minutos. Quer ver? Ó? Se eu venho para pares cambiais, 15 minutinhos. Fica inviável eu fazer um vídeo. Fica muito demorado. Eu até queria fazer, mas não tem mais aqueles tempos mínimos de 1 a 5 minutinhos. Aí não tem como fazer. Vamos ver como é que tá o Gold aqui. Subiu, ó. Tô no negativo, tá acima da minha entrada. Não tá nem acima, mas tá ali próximo. Como tem muito tempo de contrato, eu tô no negativo, mas beleza, tem ainda 7 minutinhos aí. Como que tá lá a prata?
Ó, finalizou, mais 38,48. Venho aqui, mais 38,48. Já são 231 dólares. 231 dólares, R$ 1.148. Vamos deixar ele parado. Eu poderia apostar mais uma vez na desvalorização aqui, tá, gente? Para ver se ele volta aqui nessa zona de suporte. Tá vendo? Ó, ele tá numa macro movimentação em queda. Eu poderia fazer mais uma movimentação aqui para put. Vamos aproveitar que a fase tá legal, né? Tá interessante aqui, tô acertando. Vamos deixar aí mais uma entradinha de 50 dólares. Coloquei, daqui a pouco eu volto. Como que tá o ouro lá? Tô, ó, agora subiu, hein, gente? Ó, tá vendo? Agora eu tô bem mais acima do que a minha entrada inicial. Tô aí com 6 minutinhos de contrato, quase 7 minutos. Tem muito tempo ainda aqui nesse contrato, tá vendo? Ó, se eu entro apenas com 5 minutos, eu teria só mais 1 minuto e 40. Como eu tenho 6 minutos ainda, o mercado pode descer, ele pode cair. Eu até espero que ele só comece a cair nos meus outros 5 minutos, que aí fica ainda mais claro a minha leitura, a minha análise gráfica nesse momento aqui, tá? Vamos ver, ó, tá batendo até agora a minha linha, tá vendo? A linha que eu tracei de resistência, ele já tá ali batendo, né? Onde bateu os últimos topos aqui do ativo. Vamos aguardar aí que ele consiga fazer essa reversão. Indo lá para prata, vamos ver como é que tá aqui. Negativo também, vamos ver, 9 dólares negativo, mas tá ali ainda brigando na minha... Nossa, gente, entrou com 15 minutos aqui, ó. Nem vi. Eu fui lá no Forex, entrou com 15 minutinhos aqui. Ah, aí... aqui provavelmente eu vou tomar uma porrada. 15 minutinhos são 3 candles. Aqui você vê o que a falta de atenção faz. Quando você tá operando, sem precisar fazer um vídeo e tal, você vai prestar mais atenção em todos os detalhes. Agora que eu estou fazendo um vídeo, quero fazer uma entrada um pouco mais rápida, explicar o que eu estou fazendo, aí dá uns vacilos desse. 15 minutinhos de contrato, tá errado. Pelo menos não é nada do que eu fiz a minha leitura aqui. O mercado pode daqui a pouco descer? Pode. Eu já ia perder praticamente, tá vendo? Tem mais 3 minutinhos para ele recuperar isso aqui, seria difícil. Mas vamos deixar aí, né? Agora que tá com 15 minutos, eu vou acelerar o vídeo, né? Claro. Aqui, gente, ó, 75. Já rompeu a minha linha. Até interessante tomar uns loss aí, porque tava ficando muito interessante, né? Tava só fazendo win. E aqui minha entradinha tá de 100 dólares, tá? Aqui eu tenho que fazer uma entradinha mais forte. Ainda tô aqui ficando nesse mercado para ver se ele não vai cair. Qualquer coisa, 15 minutinhos nesse ativo também. Colocar 150 dólares aqui, ó, e ficar de olho. E minha linha eu já posso subir. Já rompeu. Vou deixar nessa medida aqui mesmo. Ele tá ali. Olha, gente, eu vou fazer uma entrada aqui, hein? De 15 minutos agora, que eu tenho que recuperar. Vou colocar 200. 200 dólares e fazer put. Tá? 200 dólares entrando com put agora. Tá? Dando 3 candles de movimentação aqui no ativo, tá? Então agora foi uma entradinha mais forte ainda, dando mais tempo para o meu ativo se recuperar e voltar para essa queda. Aqui no prata, como é que tá? Só que aqui no silver, gente, não tem nem o que eu fazer, tá? Aqui é aguardar os 15 minutos acabar e assumir os 50 dólares. Só posso fazer uma entrada nesse ativo, gente, se eu colocar uma horizontal aqui, ó. Mais ou menos aqui assim. É onde vai coincidir esse pavio do topo com a minha banda de Bollinger Superior. Aí eu faço uma entradinha ali em desvalorização, claro que dependendo da confirmação do ativo. Tem tudo isso, gente. Eu observo muita coisa para fazer entrada. Então, se você ficar só fazendo entradinha de qualquer forma, nunca vai dar certo. Eu estou fazendo uma entradinha atrás da outra, mas eu estou vendo sempre um macro da situação. Estou fazendo uma análise gráfica de toda a movimentação do gráfico anterior. Essa movimentação pode ser recente, pode ser um período mais longo, né? Se eu considerar isso tudo aqui, ó. Digamos que o mercado estivesse numa LTB
lá de cima, eu puxaria daqui, ó, a minha linha, tá vendo? Ó? Digamos que a gente desconsidera esse momento do mercado aqui, ó, tá? Desconsidera esse momento aqui. Às vezes eu puxo essa macro movimentação para fazer uma entrada. Tem vezes que é só uma movimentação recente. Quanto mais amostra de mercado você pega, mais consolidado está o preço. Então, se você tem um suporte de resistência, um suporte ou uma resistência em uma amostra maior, você tem mais chances de acertar a sua entrada, né? Quando é uma pegada mais recente, não. Você tem menos probabilidade de acerto em suporte e resistência. Se você pega já uma movimentação maior, você tem lá uma força vendedora ou uma força compradora que está muito forte naquele momento e não está conseguindo repelir. Aí o ativo vai, cai novamente, se bate uma resistência, sobe novamente, se pega um suporte e assim você vai se acostumando operando, tá? Aqui nada. Olha, o que aconteceu aqui? Desceu? Olha o que aconteceu aqui, gente. Olha a queda que deu. Tava subindo lá, de repente apareceu. Olha, movimentou rápido. Recuperou aqui um pouco, hein? Mas tem 10 minutinhos ainda, né? Vamos voltar pro Gold. Como é que tá o Gold lá? Olha o Gold, gente. Ó, tô tomando loss nesse, né? Ele tá próximo da minha entrada inicial. Nossa, olha o Gold também, tá vendo? Os dois ativos começaram a fazer uma movimentação mais forte. Os dois, tá? Aqui o Gold, eu tava quase pegando também a minha primeira entradinha. Que eu tô fazendo o martingale aqui já dela, né? Vamos ver. Aqui eu tenho oportunidade de sair com win na minha primeira entrada. Se eu pego minha primeira entrada ali, eu estouro, né? Porque eu vou pegar 100 aqui de stake, mais 200 de stake na entrada de cima. Olha o salto que deu. Tá? Começou a ficar volátil o negócio aqui. Ó, tá vendo? Já tá acima de novo. E tá volátil o negócio agora, hein, gente? Provavelmente aí... Olha, eu tava bem ali, hein? Tivesse a oportunidade de fazer um scalp, eu já teria feito um scalp. É porque não abriu a oportunidade. Tava as minhas duas no positivo. Quando você tá nesse tipo de ativo, o scalp não é oferecido, tá? Senão eu teria feito um scalp ali. Se fosse índice de volatilidade, era venda e venda. Sairia já no positivo nos dois contratos. Nem pensaria duas vezes e dar um scalpzinho ali. Como é que tá aqui o Silver? Vamos ver novamente. Está no negativo. Aqui agora eu posso acelerar o vídeo porque eu não vou fazer nenhuma entrada até que essas finalizem. Porque eu tô com um contar, ó, aqui já pegou loss, tá vendo, ó? Aqui é menos 100. Deixa eu tirar 100 do meu lucro. Beleza? Voltei para 130. Aqui eu tô com uma entrada de 200 em andamento. Vamos ver se ela finaliza aí numa win, né? Aqui, ó, até o momento aí, mas tem 10 minutos, tem muito tempo para fazer a movimentação aqui. E mais uma vez, lá o Silver desceu. Você viu que está acompanhando, gente, o preço da prata e do ouro? Eles estão movimentando praticamente na mesma força, né? Aqui ele está caindo, tem 7 minutinhos, deu uma queda extremamente linda a meu favor. Tá vendo onde que veio parar? Só que se ele começar a movimentar de boa, melhor para mim. Se começar de novo o preço subir e descer de uma forma muito volátil, aí ele pode subir de novo e pegar a minha entradinha inicial. Olha onde foi o valor, gente. Olha essa candle aqui, ó. Depois de uma movimentação um pouco mais estável, olha onde que foi o valor. Olha isso. Daqui a pouco vai cair aqui embaixo. Vai atravessar a mesa. Olha isso aqui. Vai atravessar a mesa, gente. Olha isso aqui. Como é que tá o ouro lá? Provavelmente deu uma queda forte também. Aqui, ó, 113. Olha isso aqui. Tá furando a mesa aqui, gente. Tá furando a mesa. Mais quantos minutos? 10 minutinhos. Tem muito tempo. Se tivesse um scalpzinho agora, hein? Era 110 dólares aqui. E mais quanto aqui no Silver? Mais 28. Tá bom. Olha o pavio que já deixou. Olha o pavio que já deixou. Tá vendo a pegada aqui, gente? Gente, isso aqui é para quem tem sangue frio. Para quem é muito emocionado, ansioso, claro que pode resolver, né? Essa parte, a pessoa treinando, praticando, resolve. Mas a ansiedade tem que ser trabalhada. Se você vê isso daqui, já começa a fazer outra entrada, já começa a encavalar os seus contratos, de repente você tá já no quinto martingale e não sabe.
Acabou que vai ver sua banca já acabou. Então, tomem cuidado com a ansiedade, tá, gente? Então, aqui tem 5 minutinhos. Da mesma forma que ele desceu muito rápido, ele subiu rápido também, né? Vamos torcer aí para volatilidade se manter tranquila, para que eu consiga pegar uma win aqui. E no ouro, como é que tá lá? Minhas duas últimas entradinhas, tá, gente? Só para finalizar o vídeo. Mas aqui, day trade em um ativo diferente. Ouro e prata dessa vez. Saiu um pouco dos índices de volatilidade. O que eu queria realmente era pares cambiais, gente. Pares cambiais seria extremamente interessante, né? Vamos deixar aí, gente. Vai pegar uma graninha boa, hein? Vai pegar uma graninha boa. Vai dar pra... Ó, olha o que eu peguei aqui pra tomar hoje, hein? Fica vendo. Pra quem sabe aí, eu gosto de um drink, de uma cervejinha. Comprei esse daqui pra tomar hoje, ó. Royal Salute, 21 anos. Vamos experimentar esse Royal Salute hoje. Whiskão. Esse aqui eu nunca tomei ainda nunca tomei. Comprei ele pra provar. Que eu postei aí, gente, não sei se vocês viram, há um tempo atrás, eu comprei um Blue Label, só que o negócio era falsificado, gente. Quando eu fui abrir o Blue Label, eu vi o lacre dele estava diferente do original. Na hora eu já abri disputa lá no Mercado Livre certinho e já o cara não quis devolver o dinheiro, porque eu teria que ir lá nos Correios devolver o produto. Aí fica muito simples, né? Fica muito fácil para o vendedor. Ele te vende um negócio falso e quando você percebe que é falso, você tem que ir até os Correios, perder tempo, perder combustível, né? Gastar dinheiro. E para ele é muito prático. Ele só vai ter o produto de volta e você vai ter o seu valor que pagou. De jeito nenhum. Mantive o produto e está no processo já. Vou receber o valor de volta e danos morais. Olha que beleza. Tem cara que quer dar uma despertão, gente. Mas vem querer dar uma despertão comigo que não dá certo. Aqui, ó, 6 minutinhos. Deu uma subida. Nada ainda tá garantido, tá, gente? Tem 6 minutos aqui ainda. Vamos ver como é que tá a prata ali. Se o ouro subiu, a prata também subiu, tá vendo, ó? Vamos ver. Se eu pego duas wins aí, estoura. Se eu não pego duas wins, aí eu vou ter uma perdinha legal, né? Porque eu já perdi 100 lá na minha última entrada. Entrei com 200, aqui mais 50. Aí eu vou ficar no negativo. Se eu perder essas duas entradinhas aí, são menos 250. O meu saldo nesse momento, 130, tá? Fico no negativo. Então vamos ver aí, torce aí, que eu quero pegar o win nesses dois contratinhos aí. E como eu sei que tá aparelho, né? Ouro e prata, se tá caindo prata aqui, tá caindo ouro lá também. O vídeo tá ficando longo, né, gente? Mas tá interessante aqui. Eu acho que deve estar interessante vocês acompanhar essa movimentação também. Vamos ver, ó, mais 2 minutinhos aqui. Só deixa eu saber quanto que tá de diferença aqui no ouro. Tá 3 minutinhos de diferença entre um e outro. Aqui gold de 5 minutos e no prata 2 minutinhos. Vamos ver, mais 2 minutinhos aí para sair com um lucro bom. Ultrapassar aí os 300 dólares de lucro, tá? 300 dólares hoje tá dando quase 1.500. 300 dólares aí, ó, 1.491 reais. Vamos ficar acompanhando aí. 1,56, 55. Nem vou acelerar o vídeo. Vamos deixar rodar aí. Deixar rodar. Royal, hein, gente? Hoje tem Royal. Royal Salute. Vamos ver. 1,40. Galera, informando vocês, eu já alterei o Trader Consistente, tá? A página lá. Para quem quiser entrar no Trader Consistente hoje, você vai ter direito também ao método ABR e também o Loss Virtual Ilimitado. Nesse momento, o Loss Virtual Ilimitado é para os robôs Premium, tá? O Bot Sniper, o Guardian, o Invictus. Logo mais vai sair aquela minha plataforma com Loss Virtual Ilimitado nos meus robôs grátis. E vocês também terão acesso, tá? No momento são os robôs Premium aí que você já consegue ter loss ilimitado, aquele loss virtual ilimitado. Ó, que beleza aí, ó. Prata já vai saindo positivo. Mais um lucrinho aí. Vamos aguardar 30 segundinhos aí, não, 45.
O ouro lá tá acompanhando, tá em queda, então eu tô tranquilo, que lá vai estar dando win também. Só que lá tem 3 minutos a mais de contrato, então eu tenho que ficar acompanhando lá também. Aguardar aí, dá pra esperar. Não vou acelerar vídeo não. Pode ficar longo aí. Não tem problema nenhum. Aí 20 segundinhos. Calculadora preparada para somar o lucro. Aqui pelo menos vai ser lucro, né? Mas se eu tomo o preju lá vai ser menos 200. Mas pelo jeito não vai, né, gente? Tá bem para baixo. Mas nada é garantido aí. Vamos ver, finalizando. Beleza, 32,62. 32,62. 163 dólares. Agora vamos para o ouro. Vamos acompanhar o final do ouro aqui. 113 dólares até o momento aí. Calpezinho seria interessante, né? Mas só lá na volatilidade. Vamos aguardar mais 2 minutos e meio para pegar. Para quem não conhece aí, gente, talvez esteja acompanhando o canal agora. Entra na Trader Bots Club, que o link está na descrição, tá? Ele é um site totalmente grátis que eu tenho, onde você vai aprender desde o início como que se inicia nesse mercado. Caso você não tenha R$1 hoje para iniciar, comprar um curso, uma coisa mais avançada, não se preocupa, Trader Bots Club aí você vai ter muito conteúdo bom e de graça para você começar. Então é www.traderbotsclub.com.br, tá? E para quem já quer algo mais avançado, tem o Trader Consistente aí no primeiro comentário fixado, que é o meu curso avançado e você tem acesso também a essas minhas estratégias manuais, tá bom? Vamos ver aí, beleza. Mercado ali, descendo. Falta mais 1 minuto e meio. Deixa rodar. Não vou acelerar o vídeo, não. Pessoal, não esqueçam de deixar suas dúvidas aí nos comentários, tá? Pode perguntar, fiquem à vontade aí. Pergunta, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu, depois que terminar essas minhas atualizações todas, vou voltar à minha rotina de um vídeo por dia. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês para dar like, para se inscrever, para voltar a pegar aquela rotina que tinha antes, aquela recomendação de vídeo. Vou montar um canal diferente para falar de bolsa de valores, tá, gente? Esse meu canal vai ser focado em day trade. Já no outro canal, que talvez eu vou colocar o nome de Clube de Dividendos, tá? Cristiano Pereira Clube de Dividendos. Aí lá eu vou falar de bolsa de valor. Fazer hold, comprar ação, fundo imobiliário, renda fixa também. E lá naquele lá eu separo o conteúdo. Porque tem uma galera que gosta de day trade, uma galera que gosta de hold, né? E aí eu vou conseguir fazer conteúdo para ambos os públicos, beleza? Mas quando eu lançar o canal, eu vou avisar vocês também. Beleza, mais uma entradinha garantida aí, galera. Então o lucro foi bom hoje. O lucro foi interessante aí. Vamos ver quanto que finalizou aí para mim. Mais 130 dólares. Mais 130,52. 294,13. 29413. R$1.461. Quem opera índice de volatilidade estranha, né? Porque o retorno não é de 95%. Mas aqui, gente, as análises gráficas são mais assertivas, né? Porque aqui você está acompanhando o mercado. Índice de volatilidade, ele vai respeitar padrões, mas é um mercado aleatório. Você não consegue ficar tão à vontade com a análise que você faz. Por isso que eu quero muito o retorno do Forex de 1 a 5 minutos. A liquidez de mercado para 1 a 5 minutos fazendo Forex era muito boa. Tanto que eu preferia fazer, né? Ao invés de índice sintético. Mas com 15 minutos fica inviável. Então, façam aí o day trade de vocês com consciência, tá? E vamos lucrar nesse mercado. E bora Corinthians hoje, hein, gente? Bora pra final hoje. Quero pegar o Flamengo pra me vingar do ano passado, beleza? Grande abraço aí. Até mais. Tchau.